Meu nome é Lucy Patterson, tenho 34 anos e moro na cidade. Nunca imaginei que uma única frase pudesse desmontar por completo tudo que eu acreditava sobre a minha própria família. Eu estava no mercado, segurando uma cesta cheia de maçãs, quando encontrei meu tio Victor. Ele sempre foi considerado o mais gentil entre nós, o tipo de pessoa que tenta manter a paz em qualquer situação. Mas naquele dia havia algo diferente nele, um nervosismo visível, quase como culpa. Ele me olhou com uma tristeza profunda, como se estivesse me avaliando antes de dizer algo que não queria dizer. Eu sorri e comentei que mal podia esperar pelo casamento do Mark no mês seguinte, que finalmente tinha encontrado o vestido perfeito. Ele não sorriu de volta. Apenas colocou a mão no meu ombro com um peso estranho e falou baixo, como se tivesse medo das próprias palavras: Lucy, o casamento foi na semana passada. Por alguns segundos, tudo pareceu parar. Um frio atravessou meu corpo inteiro e minhas mãos começaram a tremer enquanto eu pegava o celular ali mesmo, no corredor do mercado. Abri as redes sociais e, em poucos segundos, vi dezenas, depois centenas de fotos. Minha mãe com um vestido de seda azul, meu pai levantando uma taça de champanhe, meu irmão Mark sorrindo ao lado da noiva. Eles estavam todos lá, celebrando, rindo, vivendo aquele momento. Todos, menos eu. Não tinha sido um esquecimento simples. Eles tinham escondido. Tinham feito isso sem mim. E enquanto eu ainda tentava processar aquilo, como se não bastasse, semanas depois, como se eu ainda não soubesse de nada, tiveram a coragem de me pedir as chaves da minha casa no lago. Mas antes de chegar ao ponto em que tudo virou de cabeça para baixo, eu preciso voltar um pouco. Eu dirigi até a casa dos meus pais sem realmente perceber o caminho. Não lembro dos semáforos, nem das curvas, nem de nada. Era como se eu estivesse no automático, presa apenas naquela imagem na minha mente, meu irmão de terno, minha mãe em azul, meu pai com uma taça na mão, todos sorrindo como se a vida estivesse completa. E eu não estava lá. Quando cheguei na entrada da casa, tudo parecia exatamente igual. O gramado aparado, a luz da varanda acesa, uma casa comum, uma casa que parecia acolher qualquer um. Mas, naquele momento, eu não me senti parte dela. Desliguei o carro com as mãos firmes demais no volante, respirei fundo e tentei me manter calma. Eu precisava ouvir deles. Precisava entender por quê. Entrei com a minha chave, ainda a mesma chave que sempre tive, e por um segundo me perguntei se eles se incomodavam com isso. Lá dentro, o cheiro de frango assado preenchia o ar, era noite de jantar em família, como sempre foi. Normalmente eu estaria ali. Dessa vez, o silêncio do meu celular já dizia tudo. Quando entrei na cozinha, eles estavam todos reunidos, minha mãe, meu pai e Mark sentados à mesa redonda, comendo como se nada tivesse acontecido. Mark riu de algo que meu pai disse, mas assim que me viram, o som morreu instantaneamente. Não foi uma pausa lenta, foi um corte seco. O silêncio tomou conta da sala. Talheres pararam no ar, olhares congelaram. Minha mãe foi a primeira a levantar os olhos, e não havia alegria ali, só incômodo, como se minha presença tivesse interrompido algo importante. Lucy, ela disse com a voz neutra, quase fria, não sabíamos que você vinha. Ela não perguntou como eu estava, não me ofereceu comida, não disse nada além do óbvio. Eu fiquei parada perto da geladeira, sentindo aquele frio crescer por dentro. Olhei para o Mark, e ele desviou o olhar imediatamente, fixando o prato como se aquilo fosse mais seguro do que me encarar. Eu vi as fotos, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas firme, sem tremer. Eu vi as fotos do casamento. O silêncio na cozinha ficou ainda mais pesado, como se tivesse se esticado pelo ar e travado tudo no lugar. Por um instante, eu esperei uma reação humana, qualquer coisa, um pedido de desculpas apressado, alguém levantando da cadeira dizendo que tinha sido um erro, que a lista se perdeu, que tudo tinha saído do controle. Eu quase quis acreditar que alguém ia chorar, me puxar para um abraço e tentar consertar aquilo na mesma hora. Mas nada aconteceu. Meu pai apenas colocou o garfo no prato com calma, tomou um gole de vinho e me olhou com aquela expressão cansada, como se eu fosse uma criança fazendo drama por um brinquedo quebrado. Foi uma cerimônia pequena, Lucy, ele disse. Bem pequena. Eu soltei um riso curto, sem humor nenhum. Pequena? Tinha gente demais nas fotos. Eu vi primos de Ohio, vizinhos, o colega da faculdade do Mark.
Minha mãe entrou na conversa enquanto limpava a boca com o guardanapo, como se estivesse encerrando um assunto banal. Tudo aconteceu muito rápido. A gente não quis te sobrecarregar. Você anda tão ocupada com o trabalho, tão estressada. Eu repeti, devagar, estressada? Era o casamento do meu irmão. Eu comprei um vestido. Perguntei 3 vezes o dia. Vocês disseram que nem tinha data ainda. Mark finalmente levantou o olhar, já na defensiva. Olha, Lucy, não faz cena. É exatamente por isso que fizemos desse jeito. Aquilo me atingiu como um tapa. Como assim? Ele fez um gesto vago com a mão, como se estivesse explicando algo óbvio. Você tem uma energia intensa. Você sempre leva tudo para o pessoal. A gente só queria um dia leve, tranquilo. Eu fiquei olhando para ele, e enquanto ele falava, minha mente começou a puxar lembranças antigas, uma atrás da outra, como se alguém tivesse aberto uma gaveta que eu não queria ver. O dia em que levei o Mark ao hospital de madrugada quando ele quebrou a perna, porque meus pais estavam cansados demais. A cirurgia dentária da minha mãe que eu paguei porque meu pai não tinha dinheiro naquele mês. Anos inteiros de aniversários, feriados, emergências, sempre eu resolvendo, eu segurando tudo, eu sendo o suporte. Eu faço tudo sobre mim? Perguntei, sentindo algo quebrar por dentro. Eu passei minha vida adulta inteira cuidando dessa família. Minha mãe apontou o dedo na minha direção, como se finalmente tivesse um argumento. É isso. Você está fazendo de novo. Você está levantando a voz, nos fazendo sentir culpados. Isso é exaustivo, Lucy. Meu pai continuou comendo, como se nada estivesse acontecendo. A gente só queria um dia sem se preocupar com o seu humor. E foi um dia muito bom, muito tranquilo. E então voltaram a comer. Simples assim. Como se eu tivesse sido desligada da conversa. Eu fiquei parada, olhando eles mastigarem, como se minha presença tivesse sido reduzida a algo irrelevante. Foi ali que uma coisa assustadora ficou clara dentro de mim, eles não estavam arrependidos. Eles não se sentiam culpados. Eles realmente acreditavam que eram vítimas da minha intensidade. Na cabeça deles, eu era o problema. Olhei ao redor da cozinha. Eu tinha pintado aquelas paredes 2 anos antes. Eu tinha comprado a geladeira quando a antiga quebrou. Eu tinha pago pelos azulejos sob os pés deles. E de repente entendi o lugar que eu ocupava ali. Eu não era filha. Eu era função. Eu era utilidade. Eu era o conserto, o pagamento, a solução. Mas não era parte da alegria. Não era parte do que importava. Então eu sou opcional, eu disse, mais para mim mesma do que para eles. Minha mãe soltou um suspiro irritado. Não seja dramática, Lucy. Se quiser ficar, pega um prato. Mas não estraga o jantar. Eu não peguei prato nenhum. Não gritei. Não discuti. Só fiquei ali por mais alguns segundos, deixando aquilo tudo finalmente assentar dentro de mim, como uma verdade pesada demais para ignorar. A dor foi substituída por uma clareza fria, estranha, quase silenciosa. Pela primeira vez, eu não vi meus pais como queria que fossem. Eu vi como eram. Eu não vou ficar, eu disse. Ótimo, respondeu Mark. Fecha a porta quando sair. E eu me virei e fui embora. Eu não bati a porta. Só a fechei em silêncio. Voltei até o carro devagar. O ar da noite estava frio, cortante até. Olhei para o céu por um instante e era o mesmo de sempre, mas alguma coisa em mim já não era. Nada mais parecia igual. Fiquei sentada dentro do carro por um bom tempo antes de ligar o motor. Não chorei. Eu já tinha passado do ponto das lágrimas. Era um vazio estranho, como se tivessem arrancado algo de mim e deixado só o corpo ali, funcionando por obrigação. Eu me sentia um fantasma assistindo a própria vida desmoronar. Por um momento, eu não fui para casa. Dirigi sem destino por quase 1 hora. Eu precisava continuar em movimento. Se eu parasse, tinha a sensação de que ia desabar de vez. Mas no fim, não tinha como evitar, eu precisava voltar, dormir, acordar no dia seguinte e ir trabalhar. A vida não pausa só porque você quebrou por dentro.
2 dias depois, meu celular tocou. Era o Mark. Fiquei olhando para a tela. Cheguei a pensar em não atender. Uma parte pequena e teimosa de mim quis acreditar que talvez ele estivesse ligando para pedir desculpas, reconhecer o que tinha acontecido. Eu atendi. Alô? Oi, Lucy, ele disse. A voz dele estava leve, até animada, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse apagado minha existência da própria festa de casamento. Como você tá? Eu tô aqui, respondi seca. O que você quer, Mark? Ele deu uma risada curta. Calma, relaxa. Tô só ligando pra ver como você tá, e, na real, eu preciso te pedir uma coisa. Meio importante. Meu corpo travou ao ouvir isso. Um favor? É, ele continuou. Então, eu e a Sarah não tivemos exatamente uma lua de mel, sabe? As coisas do casamento ficaram caras demais, a gente ficou meio apertado. Ele fez uma pausa, claramente esperando a reação certa da minha parte. Aquele silêncio que sempre virava dinheiro. Era sempre assim. O Mark tinha um problema. Eu resolvia. Mas eu fiquei quieta. Ele seguiu, como se o silêncio fosse autorização. A gente tava pensando, precisava de uma pausa. Só nós dois. E aí surgiu a ideia, por que não usar a casa do lago? Ela tá lá parada mesmo. Semana que vem o clima vai estar ótimo. Então, vocês podem deixar a gente pegar as chaves? Demorou alguns segundos para minha mente processar o que eu tinha ouvido. Ele não estava pedindo açúcar emprestado. Estava pedindo minha casa de férias. A sua lua de mel, eu repeti, sem emoção, na minha casa do lago? Isso, ele disse rápido. Ia ser perfeito. A mãe e o pai falaram que não teria problema. Disseram que você não se importaria. Eles falaram isso? Falaram. Disseram que é coisa de família, então é pra usar mesmo. E ajuda a economizar hotel. A palavra família ecoou na minha cabeça. Mark, eu disse devagar. Quem paga a hipoteca da casa do lago? Ele suspirou. Eu não sei, você que cuida dessas coisas, né? Quem pagou o telhado novo no ano passado? Você, acho. Qual é o ponto disso? Quem paga os impostos? O seguro? Quem vai lá todo ano limpar calha, limpar chão, manter aquilo funcionando? Ele soltou um som impaciente. Você. A gente sabe que você resolve essas coisas. Então ele veio com aquilo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olha, por que você tá complicando? A gente é família. O que é seu é nosso, né? Aquilo ali era o centro de tudo. O que é meu é nosso. Mas nunca funcionava ao contrário. O que era deles continuava sendo deles. As decisões, os momentos, o casamento, a alegria. Tudo era exclusivo. Mas quando era minha casa, meu dinheiro, meu trabalho, aí virava coletivo. Vocês não me convidaram pro casamento, eu disse. Vocês me olharam na cara e disseram que eu não devia estar lá. E agora, 2 dias depois, vocês querem passar lua de mel de graça na minha casa. Meu Deus, você ainda tá nisso? Ele soltou, irritado. Foi um dia, Lucy. Um dia. Isso é uma casa. Não é emoção. Não seja tão dramática. Sarah está realmente animada com isso, ele completou, como se isso resolvesse tudo. Mesquinharia, eu sussurrei. Sim, mesquinha mesmo, ele respondeu na hora. É isso que você tá fazendo. Você tá nos punindo porque teve seus sentimentos feridos. Isso é infantil. Fechei os olhos por um segundo. E foi como se, pela primeira vez, eu enxergasse toda a dinâmica com clareza. Não era só falta de amor. Era algo pior. Era um senso de posse. Eles não me viam como alguém. Me viam como uma extensão. Como se eu existisse para servir, organizar, pagar, resolver e ainda assim fosse obrigada a agradecer. Se eu dissesse assim, nada mudaria. Eles iriam para o lago. Usariam o deck que eu paguei, beberiam vinho nas taças que eu escolhi, dormiriam nas camas que eu montei.
deixariam a bagunça para eu limpar depois. E ainda achariam que eu era difícil se, em algum momento, eu reclamasse. Só que eu nunca tinha dito não de verdade. Não assim. Eu não estou sendo mesquinha, eu falei. Eu só estou acordando. Do que você tá falando? Mark perguntou. Eu vou pra casa do lago esse fim de semana, eu disse. Sozinha? Não, Mark. Você não vai ter as chaves. Você não vai usar a casa. Se quiser viajar, reserva um hotel. O tom dele mudou na hora. Ficou mais duro. Você sabe que a mãe vai ficar furiosa, ele ameaçou. Ela prometeu pra Sarah. Então a mãe paga o hotel de vocês, eu respondi. E desliguei. Fiquei alguns segundos olhando o celular na mão. O coração batia forte, como se tivesse saído do ritmo do meu corpo. Eu tinha acabado de dizer não. Pela primeira vez, eu tinha fechado uma porta de verdade. Sentei no sofá, no silêncio do meu apartamento. E, em vez de alívio imediato, veio o medo. Um tipo de medo antigo, condicionado. Eu sabia como minha família funcionava. Eles não aceitavam limites. Eles vinham com culpa, pressão, manipulação, tudo o que fosse necessário para dobrar uma decisão. Mas junto do medo, tinha outra coisa. Pequena. Quase frágil. Leveza. Eu tinha traçado uma linha. Pela primeira vez. Levantei, fui até o armário e puxei minha mala. Não era só uma viagem de descanso. Eu precisava entender uma coisa até o fim. Mark disse a propriedade da família. Meus pais agiam como se fosse deles. Mas eu lembrava dos papéis. Lembrava das assinaturas. Lembrava de cada cheque. Eu precisava ver aquilo no papel preto no branco. Eu não estava indo para relaxar. Eu estava indo para descobrir a verdade. A viagem até a casa do lago levou 3 horas. Normalmente, eu gostava desse trajeto ver a cidade sumir, as árvores tomarem o lugar do concreto, o mundo ficando mais silencioso aos poucos. Mas dessa vez foi diferente. Sem rádio, sem podcast, só o som constante dos pneus na estrada. Quando cheguei, o sol já estava se pondo. A casa ficava no alto de uma colina, de frente para a água. Era um chalé em formato A, com janelas grandes e uma aparência quase perfeita demais para ser real, parecia calma. Intocada. Estacionei e caminhei até a porta. Usei a chave. Lá dentro, o ar estava parado, com aquele cheiro de casa fechada há semanas. Acendi as luzes. E comecei a olhar ao redor. O tapete que eu tinha comprado no mercado de pulgas. A estante que eu montei sozinha. As canecas que eu escolhi uma por uma. Tudo ali tinha passado pelas minhas mãos. Tudo existia porque eu tinha colocado ali. E, mesmo assim, eles agiam como se fosse deles. Minha família vinha ali o tempo todo. Feriados, aniversários, churrascos. Tratavam o lugar como se fosse um resort particular. Mas nunca levavam nada. Nunca consertavam nada. Se uma lâmpada queimava, deixavam para mim. Se algo quebrava, me ligavam. Eu caminhei até o pequeno escritório ao lado da cozinha. Ali ficava o arquivo. Ali ficava a história daquela casa. Meu avô tinha construído tudo aquilo. Quando ele morreu, 10 anos atrás, tudo ficou confuso. Meu pai tinha crédito ruim. Minha mãe não trabalhava. O Mark ainda estava na faculdade. Lucy, você tem um bom emprego, eles disseram. Assina os papéis. Depois a gente resolve tudo. Vai ser um bem da família. Eu tinha 24 anos. E confiei. Abri a gaveta de metal do arquivo. A gaveta de metal fez um som agudo ao abrir. Comecei a puxar as pastas uma por uma. Hipoteca, seguro, impostos, manutenção. Em poucos minutos, eu estava sentada no chão do escritório, cercada por papel por todos os lados, como se tivesse desmontado a própria história daquela casa e espalhado no chão. E comecei a ler. A escritura. Data de 10 anos atrás. Proprietária, Lucille Marie Patterson. Só o meu nome.
Nenhum James Patterson. Nenhuma Martha Patterson. Nenhum nome de família. Só eu. Passei para os extratos da hipoteca. 10 anos de pagamentos mensais. Cada um deles saindo da minha conta pessoal. Depois os impostos. Também pagos por mim. E então eu procurei o tal fundo familiar, o famoso trust que meu pai mencionava como se fosse uma verdade absoluta. A casa está no trust da família, ele dizia sempre. Temos todos participação. Revirei pasta por pasta. Envelope por envelope. Nada. Não existia trust nenhum. Nenhum advogado contratado. Nenhum documento registrado. Nenhuma estrutura legal. Era só uma história. Uma invenção conveniente. Um cenário criado para me manter obediente, para me fazer acreditar que eu era apenas uma administradora temporária de algo que, na prática, pertencia a todos. Eu encostei as costas na mesa, ainda segurando a escritura. O papel parecia mais pesado do que deveria. Durante 10 anos, eles tinham mentido para mim. Me deixaram pagar tudo centenas de milhares ao longo do tempo enquanto me convenciam de que aquilo não era realmente meu. Que meu nome ali era só formalidade. Um favor. Uma consequência do crédito ruim do meu pai. Mas não era isso. Legalmente. No papel. No mundo real. Aquela casa era minha. Não era propriedade da família. Não era suíte de lua de mel do Mark. Não era extensão de ninguém. Era minha. Um calor subiu pelo meu rosto, forte demais para ignorar. Raiva pura. Pensei no Mark dizendo a mãe prometeu para Sarah, como se aquilo resolvesse tudo. Como se alguém pudesse simplesmente prometer o que não era deles. Eles estavam distribuindo o que era meu como se fosse coletivo. Levantei e fui até a janela. Lá fora, o lago estava escuro, com a luz da lua se quebrando na água em reflexos frios. E ali, olhando aquilo, eu entendi uma coisa com clareza desconfortável: eu tinha sido o alvo perfeito. Eu era funcional. Estável. Responsável. E desesperada por aprovação. Eu pagava esperando amor. Consertava esperando o reconhecimento. Mantinha tudo de pé esperando um obrigado. Eu literalmente tinha comprado meu lugar naquela família. E mesmo assim, não tinha sido suficiente. Mesmo depois de tudo, eles me tiraram do casamento como se eu não importasse. Virei de volta para a mesa. Os papéis ainda estavam espalhados pelo chão. Algo dentro de mim mudou de forma. Eu precisava parar de agir como filha. E começar a agir como dona. Como proprietária. Como alguém que administra um patrimônio. Mas eu sabia uma coisa com certeza: se eu fosse confrontar aquilo sozinha, eu ia perder. Eles não discutiam fatos. Eles distorciam. Eles choravam. Eles reescreviam a realidade até eu duvidar de mim mesma. Eu precisava de apoio. De alguém do lado de fora. Peguei o celular. Era quase 10 da noite. Mandei mensagem para Chloe: preciso de ajuda. É sério. Você pode falar amanhã? A resposta veio na hora. Estou acordada. Me liga. Eu liguei. Sentei no chão do escritório, cercada pelos documentos, e comecei a contar tudo. O casamento. As fotos. O comentário sobre a energia. O pedido da casa do lago. O tal traste que não existia. No meio da história, eu quebrei. Chorei de verdade. Sem controle. Sem filtro. Até minha garganta doer. A Chloe não interrompeu nenhuma vez. Só ficou ali, ouvindo, como se estivesse segurando o espaço enquanto eu desmoronava. Quando eu terminei, a voz dela veio diferente e firme, direta. Lucy, para de chorar. Escuta. Eu respirei fundo, ainda tremendo. Você acabou, ela disse. Acabou de ser o capacho deles. Engoli em seco. Eu sei. Não, você não sabe. Você tá achando que isso é briga de família. Não é. Isso aqui é abuso financeiro. É manipulação.
É roubo. Fiquei em silêncio. Você precisa de um advogado, ela continuou. E precisa disso agora. Antes que eles tentem tomar o que é seu. Você disse que eles agem como se fosse deles, Chloe falou. E se eles tentarem forjar alguma coisa? E se aparecerem lá como se tivessem direito? Você precisa de alguém pesado nisso, Lucy. Alguém que não brinque em serviço. Ela me passou um nome, Natalie Cruz. Tinha cuidado do divórcio dela. Ela não joga o jogo emocional, Chloe disse. Liga pra ela amanhã cedo. Na manhã seguinte, eu não fui trabalhar. Disse que estava doente. Passei a manhã inteira tirando cada documento que eu encontrei no arquivo da Casa do Lago e colocando tudo dentro de uma caixa. Escritura, comprovantes, contas, registros antigos. Tudo. Coloquei a caixa no porta-malas e voltei direto para a cidade. Fui direto para o escritório da Natalie Cruz. Ela era pequena, postura impecável, óculos de armação fina que davam a impressão de que nada passava despercebido. A sala dela tinha uma mesa grande de madeira escura. Nenhuma gentileza desnecessária. Nenhum conforto emocional. Só realidade. Me conte os fatos, ela disse. E eu contei. A escritura. Os pagamentos. A ausência total de traste. Tudo. Ela leu os papéis em silêncio, rápido, preciso. Fazia anotações curtas num bloco amarelo. Depois de uns 20 minutos, tirou os óculos e falou. Certo. Aqui está a realidade. Você é a única proprietária legal do imóvel. Não existe nenhuma ambiguidade. Esses acordos verbais sobre o família, traste, qualquer coisa assim, não tem valor nenhum em tribunal. Não existem. Soltei o ar que eu nem tinha percebido que estava segurando. Então eles não podem tirar isso de mim? Não, ela respondeu. Mas existe um problema. Você criou um histórico de uso permissivo. Eles usaram a casa livremente por 10 anos. Se você quiser impedir isso agora, precisa formalizar tudo. Formalizar como? Notificação. Uma ordem de cessar uso. Aviso formal de invasão, se necessário. E se eles aparecerem sem permissão, você muda as fechaduras. Instala câmeras. Eu hesitei. Isso parece agressivo demais. Natalie inclinou um pouco o corpo para frente. Lucy, eles esconderam um casamento de você. Agora estão tentando passar lua de mel na sua casa sem sua permissão. Eles não estão te tratando como família. Estão te tratando como recurso. Ela fez uma pausa. Você precisa começar a tratá-los como responsabilidade. Aquilo bateu fundo. Como responsabilidade. Respirei fundo. Tá. Faz isso. Ótimo. Ela virou algumas páginas. Agora vamos falar do resto das suas finanças. Você mencionou que paga outras coisas. Celulares dos meus pais. Seguro do carro da minha mãe. Eu coassinei um empréstimo Promark há 2 anos. Natalie me olhou por cima dos óculos, com uma expressão que não era julgamento, mas algo próximo de preocupação calculada. Você vai precisar de um contador forense. Ela me indicou um nome, Steven Ward. Naquela mesma tarde, eu fui até ele. Steven era o oposto da Natalie. Quieto, direto, sempre com uma calculadora na mão e uma expressão que não mudava. Abrimos tudo, extratos bancários, histórico de crédito, contas antigas. E foi pior do que eu imaginava. Você paga $400 por mês em um depósito? Ele perguntou. Sim, é onde está a mobília antiga do meu pai. Eles não tinham espaço depois que se mudaram. Ele continuou clicando na calculadora. Isso dá quase 5.000 por ano. Em 10 anos, você gastou $50.000 guardando móveis que nem são seus. Eu fiquei olhando para ele, sem conseguir reagir. 50.000. Ele nem parou. E esse empréstimo do seu irmão? Apontou para a tela. Ele já atrasou 3 parcelas este ano. Você sabe que isso afeta seu crédito, certo? Não, eu sussurrei.
Ele disse que estava resolvendo. Steven soltou um ar curto pelo nariz. Não está. Ele está deixando passar. E como você assinou junto, agora o banco vai vir atrás de você também. Steven me olhou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Lucy, você não é só filha, ele disse. Você é o banco deles. É o plano de aposentadoria. É a rede de segurança. E eles estão te drenando aos poucos. Eu encarei a tela. Números em vermelho. Parcelas atrasadas. Dinheiro desperdiçado. E, de repente, tudo fez sentido de um jeito cruel. Eles tinham dinheiro para a festa de casamento. Para roupa nova. Para comemoração, taça levantada, foto sorrindo. Mas não tinham para pagar o empréstimo que eu mesma tinha assinado. Tinham energia para viver bem às minhas custas, mas não para arcar com as próprias decisões. Não era descuido. Era uso. Era extração. Chega, eu disse. Minha voz tremeu no começo, mas firmou rápido. Chega de tudo isso. Steven assentiu, sem interromper. Podemos preparar notificações formais, ele disse. Tirar você como usuária autorizada, encerrar acessos, cancelar tudo que estiver no seu nome. Mas preciso ser honesto, isso vai virar um caos. Ele fez uma pausa. Eles vão perder serviços. Vão começar a receber cobrança. Vai ser feio. Por um segundo, eu pensei na minha mãe na cozinha dizendo que tudo era mais fácil sem a minha energia. Deixa, eu respondi. Olhei para Nathalie e para o Steven. Preparem tudo. Mudem as fechaduras da casa do lago. Cortem os pagamentos dos celulares. Da conta do depósito. Eu quero sair disso. Nathalie apenas assentiu. Até amanhã você vai ter tudo pronto. Mas preciso te avisar, Lucy, quando o dinheiro parar, eles vão entrar em pânico. E vão vir atrás de você. Eu sei, eu disse. E, pela primeira vez, isso não pareceu assustador. Parecia inevitável. Podem vir. Saí do escritório. O sol lá fora estava forte, a cidade seguia barulhenta, indiferente. Eu caminhei pela calçada sentindo algo estranho crescer dentro de mim. Leveza. Como se alguém tivesse tirado um peso antigo das minhas costas sem eu perceber o quanto ele me esmagava. Eu tinha passado anos sustentando todo mundo. Agora eles iam descobrir como era ficar de pé sozinhos. E o que acontecia quando não tinham mais alguém segurando a queda. Era uma terça-feira de manhã, 3 dias depois de eu contratar a Nathalie e o Steven. Eu estava no meu escritório no 14º andar, trabalhando como gerente de projetos, tentando parecer normal por fora, mas sabendo exatamente o que estava acontecendo nos bastidores. As notificações já tinham sido enviadas. Steven tinha cancelado os acessos onde eu aparecia como responsável. Tinha enviado a carta formal para o banco sobre o empréstimo do Mark. Tinha encerrado os pagamentos ligados ao meu nome. Nathalie tinha enviado a notificação oficial sobre a casa do lago. Eu só esperava. Às 10h15, o telefone da minha mesa tocou. Não era meu celular. Era a linha interna, da segurança do prédio. Senhorita Patterson, disse o segurança David. Tem 3 pessoas aqui no lobby querendo falar com a senhora. Dizem que são da sua família. Estão bem alterados. Meu estômago afundou. Eles não tinham avisado. Não tinham ligado. Só apareceram. Era exatamente o tipo de movimento deles, entrar de surpresa, criar pressão, constrangimento público. Na cabeça deles, eu ia descer correndo, pedir desculpa e resolver tudo só para parar o escândalo. Mas aquela versão de mim já não existia. Não estou esperando visitas, David, eu respondi, firme. Por favor, diga que estou em reunião e não posso descer. Houve uma pausa. Tentei isso, senhora, ele disse, claramente desconfortável. Mas eles não estão saindo. A mulher mais velha está gritando que é sua mãe e que tem direito de te ver. Fechei os olhos por um segundo. Eu já conseguia imaginar a cena com precisão. Minha mãe em modo vítima, elevando a voz para qualquer um que ousasse dizer não.
Meu pai ao lado, braços cruzados, tentando parecer autoridade. E o Mark, provavelmente andando de um lado para o outro, procurando um jeito de furar a segurança como se aquilo fosse um detalhe. Respirei fundo. David, não deixe eles subirem, eu disse. Estou autorizando a removerem eles caso continuem causando tumulto no lobby. Eles não têm permissão para entrar nesse andar. Entendido, senhorita Patterson, ele respondeu. Eu desliguei. Fiquei alguns segundos parada, com a mão ainda tremendo. O coração batia forte, mas não era só medo. Era outra coisa. E então eu entendi, eu não queria me esconder. Eu queria ver. Queria ver eles baterem de frente com um limite que não conseguiriam atravessar. Me levantei e fui até o elevador. Apertei o botão do térreo. Quando as portas se abriram no lobby, o som me atingiu de imediato. Isso é ridículo. Era a voz da minha mãe. Ela estava no balcão da segurança, vermelha de raiva, apontando para todo lado. Ela é minha filha. Vocês não podem me impedir de ver minha filha. Senhora, por favor, recue, dizia David, calmo, firme. Ele era grande, seguro, e não parecia nem um pouco intimidado. Meu pai estava ao lado, apontando o dedo para outro segurança. Você sabe quem eu sou? Eu sou o pai dela. Quero falar com o gerente de vocês agora. Foi aí que o Mark me viu. Ele estava perto das portas de vidro. Apontou direto para mim. Ela tá ali. Minha mãe virou na mesma hora. Os olhos dela travaram em mim. Mas não havia nada de maternal naquele olhar. Era pressão. Era exigência. Era posse. Ela foi direto em direção à catraca, mas o acesso de vidro estava fechado. Ela não conseguiu passar. Pela primeira vez na minha vida, existia uma barreira física entre nós. E eles não conseguiam me alcançar. Eu caminhei até o lado seguro das catracas e parei. Fiquei ali, em silêncio. Lucy! Minha mãe gritou. O lobby inteiro começou a olhar. Executivos de terno, pessoas passando, todo mundo parando para ver a cena. Em outro tempo, aquilo teria me destruído de vergonha. Mas naquele dia, eu só senti distância. Como se aquilo não fosse mais comigo. Qual é isso tudo? Meu pai disse, irritado. Nosso cartão foi recusado. O banco ligou pro Mark dizendo que você cortou o empréstimo dele. Você ficou maluca? Eu não estou maluca, eu respondi. Minha voz saiu baixa, mas o som ecoou no silêncio do lobby. Eu só terminei. Abre esse portão, meu pai ordenou. A gente precisa falar agora. Não, eu disse. Não precisa. Mark deu um passo à frente, já exaltado. Você mudou as fechaduras da casa do lago. Eu e a Sarah fomos ontem e a chave não funcionou. Você tem noção do constrangimento? A gente tava com compras no carro. É a minha casa, Mark, eu disse. Eu não convidei vocês. Somos sua família, minha mãe gritou, agarrando as grades metálicas da catraca e balançando como se aquilo fosse ceder. Como você pode ser tão cruel depois de tudo? Eu encarei ela. Depois de tudo o quê? Perguntei. Além de me apagarem quando foi conveniente para vocês? Isso ainda é sobre o casamento? Mark soltou uma risada nervosa, irritada. Para com isso, Lucy. Você tá destruindo a vida de todo mundo por causa de uma festa. Não é sobre a festa, eu disse. É sobre roubo. Sobre mentira. Sobre $50.000 em custos que vocês deixaram em cima de mim. Sobre me usar como se eu fosse recurso. Meu pai ficou pálido por um segundo. Ele não sabia que eu sabia o valor total. Você é ingrata, minha mãe cuspiu as palavras. Você é amarga. Egoísta. Foi quando David deu um passo à frente. A mão dele foi até o rádio na cintura. Vocês estão causando uma perturbação, ele disse, firme. Vão precisar sair agora, ou vou chamar a polícia. Você não teria coragem, minha mãe respondeu. Eu teria, sim, David disse. Ele olhou para mim. Senhorita Patterson, quer que eu os retire?
O lobby inteiro ficou em silêncio. Meus pais me encararam. Eles ainda esperavam a mesma coisa de sempre. Que eu recuasse. Que eu dissesse tá tudo bem. Que eu voltasse a ser conveniente. Mas eu não era mais aquela versão. Olhei para o rosto da minha mãe. Depois para o meu pai. Depois para o Mark. Sim, David, eu disse. Por favor, retirem eles. Eles estão me assediando. Minha mãe soltou um som de choque, quase como se tivesse levado um golpe físico. Lucy, ela gritou enquanto David e mais 2 seguranças avançavam. Você vai se arrepender disso. Você vai voltar rastejando. Eu acho que não, eu respondi. Virei as costas. E caminhei de volta para o elevador. Atrás de mim, ouvi o caos começando, vozes se sobrepondo, passos, protestos, o som pesado das portas de vidro abrindo e fechando enquanto eram conduzidos para fora. Entrei no elevador. Pressionei o botão do 14º andar. As portas se fecharam devagar, e o som do lobby foi cortado como se alguém tivesse desligado o mundo. Fiquei sozinha ali. Olhei para o reflexo no metal da cabine. E não vi uma vítima. Vi alguém que tinha acabado de sobreviver a uma guerra silenciosa. Voltei para minha mesa e sentei. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas não havia lágrimas. Só uma calma estranha, fria, firme. Eles tinham tentado me controlar com barulho, com pressão, com cena, com caos. Mas naquele mundo de regras, segurança e consequências reais, barulho não era poder. Era só ruído. E o poder só existia enquanto eu aceitasse ele. E eu tinha parado de aceitar. 2 dias depois do episódio no lobby, meu celular vibrou com uma mensagem do tio Vitor. Posso passar aí? Só eu. Preciso te mostrar uma coisa. Fiquei em dúvida. Vitor era irmão do meu pai. E, por instinto, eu esperava mais do mesmo, alguém tentando me convencer a entender a família, a recuar, a engolir tudo de novo. Mas ele tinha sido o único que, no dia do supermercado, não tentou suavizar nada. Só parecia triste. Honesto. Respondi, pode vir. 19 horas. Ele chegou no horário exato. Parecia mais velho do que eu lembrava. Carregava uma pasta de couro gasta, já marcada pelo tempo. Não me abraçou. Só fez um aceno curto e entrou. Sentou no sofá como se já soubesse que aquela conversa não seria leve. Colocou a pasta no colo. E me olhou com o mesmo tipo de pesar de antes. Eu soube do que aconteceu no seu escritório, ele disse. Cruzei os braços. Você veio me dizer que eu exagerei? Não, ele respondeu. Eu vim te dizer que você estava certa. Mas ainda não viu nem metade disso. Ele abriu a pasta. O som das travas metálicas pareceu alto demais naquele silêncio. De dentro, tirou uma pilha de papéis. Alguns amarelados pelo tempo, outros impressos, outros escritos à mão. O que é isso? Perguntei. Eu fui o executor do inventário do seu avô no começo, ele disse. Antes do seu pai assumir tudo. Eu guardei cópias. Sempre guardei tudo. E, sinceramente, eu não confio em computador, e muito menos no meu irmão. Ele me entregou uma folha. Um e-mail impresso. 10 anos atrás. Logo depois da morte do meu avô. Assunto: problema da casa do lago. De meu pai. Para minha mãe. Vitor disse que não conseguimos o financiamento do chalé. Meu crédito está muito ruim. Mas tive uma ideia, podemos colocar no nome da Lucy. Ela começou um novo emprego, está querendo agradar. Dizemos que é um traste familiar, assim ela não tenta controlar nada de verdade. Ela paga as parcelas e nós ficamos com as chaves. Todo mundo ganha. Nós ficamos com a casa. Ela se sente importante. Eu li aquilo uma vez. Depois outra. E outra. E, na terceira leitura, minhas mãos já estavam tremendo. Ela é muito fácil de agradar. A gente deixa ela pagar o custo mensal. Dizemos que é um fundo familiar. Assim ela não começa a questionar demais.
Não foi descuido. Não foi desorganização. Foi um plano. Uma estratégia inteira montada em cima da minha confiança. Eles tinham transformado meu cuidado em ferramenta. Meu amor em ponto fraco. Em alavanca. Tem mais, Vitor disse baixo. Ele me entregou outro documento. Era uma folha escrita à mão. Letra da minha mãe. Parecia um planejamento frio, quase contábil. Fundo da faculdade do Mark, zerado. Usar a Lucy como fiadora de empréstimos. Apelar para a culpa familiar. Aposentadoria, manter dinheiro livre do custo da casa do lago. Meu estômago virou. Eu precisei apoiar os papéis na mesa. Eles planejaram isso, eu sussurrei. A minha vida inteira. Vitor não respondeu de imediato. Só observou. Eles não viam você como filha, ele disse por fim. Eles viam você como estabilidade. E te puniram por ser responsável. Eu olhei para ele, com os olhos ardendo. Por que você nunca me contou isso antes? 10 anos, Vitor. Ele baixou o olhar. Porque eu sou covarde, Lucy. Eu não queria guerra com meu irmão. Eu me enganei achando que era só desorganização. Que ainda existia alguma forma de amor ali. Ele respirou fundo. Mas quando eles esconderam o casamento de você, aquilo não foi confusão. Foi crueldade. E quando eu soube da casa do lago, eu não consegui mais ficar quieto. Ele abriu a pasta outra vez. Isso aqui é o mais importante. Um novo documento. Uma projeção financeira. Plano de liquidação de ativos. Venda da casa do lago em 2026. Valor estimado, $450 mil. Distribuição, 50% pais, 50% Mark. Eu fiquei imóvel. O plano deles era vender a sua casa, Vitor disse. Ou te fazer assinar sem perceber. Você não aparecia em nenhuma parte do lucro, Lucy. Nenhuma. Aquela frase ficou suspensa no ar. Sem lugar para cair. Sem amortecimento. Só verdade. Posso ficar com isso? Perguntei. Deve, ele respondeu. Isso vai direto pro seu advogado. Isso não é só negligência. É intenção. Intenção. Essa palavra mudou tudo. Levantei e fui até a janela. A cidade brilhava lá fora como se nada estivesse acontecendo. Obrigada, Vitor. Ele fechou a pasta devagar. Eu sinto muito, ele disse. Você merecia pais melhores. Quando ele saiu, a casa ficou em silêncio absoluto. Eu fiquei sozinha com aqueles papéis espalhados. Toquei a folha onde meu pai me chamava de fácil de agradar. E, por mais doloroso que fosse, algo dentro de mim finalmente encaixou. Eles estavam certos sobre uma coisa. Eu tinha sido fácil. Eu tinha tentado comprar amor com esforço, dinheiro e presença. Mas olhando tudo aquilo ali, ficou claro. Não havia amor para comprar. Nunca tinha existido produto nenhum. Eu não estava perdendo uma família. Eu estava perdendo um sistema que vivia às minhas custas. Tirei fotos de tudo e enviei para Natalie e o Steven. Depois guardei os originais no cofre. Naquela noite, eu fui dormir. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sonhei com nada. O impacto não veio como explosão. Veio como colapso lento. E quando o Steven cortou o dinheiro, a realidade finalmente começou a alcançar eles. A primeira coisa que caiu foi o celular. Eu vinha pagando o plano familiar há 6 anos. Cancelei tudo numa segunda-feira. Na terça tarde, já tinham 12 ligações perdidas no meu ramal do trabalho, de um número desconhecido. Não atendi nenhuma. Depois veio o depósito. Parei de pagar a mensalidade do box de armazenamento. A empresa enviou uma notificação para o endereço dos meus pais avisando que, se não fosse quitado em 30 dias, tudo seria leiloado. Naquela noite, minha mãe deixou um recado de voz. A voz dela estava aguda, desesperada. Lucy, eles vão vender a comoda antiga da sua avó. Como você pode deixar isso acontecer? Manda o dinheiro agora. Eu não mandei nada.
Apaguei a mensagem. E segui em frente. Depois veio o impacto maior, o empréstimo do Mark. Assim que eu retirei oficialmente minha responsabilidade e comuniquei o banco sobre os atrasos, eles congelaram a linha de crédito dele. A empresa de consultoria dele, que na prática parecia ser só uma desculpa para almoços longos e gastos, simplesmente parou de funcionar. Soube por um primo que ele teve que demitir a assistente, que perdeu o escritório e voltou a trabalhar do porão de casa. E aí começou o efeito dominó social. Com os documentos do tio Vitor, eu não precisava mais me defender no escuro. Quando parentes começavam com "você está sendo dura demais com seus pais", eu não discutia. Eu só enviava provas. Enviei para tia Linda o e-mail onde meu pai dizia que eu era fácil de agradar e que iam me usar para resolver a casa do lago. Enviei pro primo Mike o orçamento que mostrava 0 para o meu fundo de casamento e milhares para o Mark. O silêncio depois disso era imediato. Ninguém mais sabia muito bem o que dizer. As pessoas começaram a se afastar. Primos de fora cancelaram a visita de feriado. Vizinhos pararam de acenar. Em cidade pequena, a verdade corre rápido, mas prova corre ainda mais. Meus pais tentaram manter a aparência. Postavam fotos no Facebook, sorrindo em jantares como se nada tivesse mudado. Mas eu reconhecia o padrão. Não era mais o restaurante caro de sempre. Era lanchonete simples, conta menor, versão reduzida da vida que eles tinham quando o dinheiro ainda passava por mim. Minha mãe parecia cansada nas fotos. O cabelo sem tinta, sem salão. E só aí eu percebi, até isso eu pagava antes. 3 semanas depois do episódio no lobby, passei de carro em frente à casa deles. Não parei. Só observei. O jardim estava descuidado. O gramado alto. As plantas tomadas por mato. As cortinas fechadas. Parecia uma casa que estava sendo abandonada aos poucos. Sem meu dinheiro, sem meu tempo, sem meu esforço, a vida que eles montaram começou a desmanchar. E, por um segundo, aquilo doeu. Porque, no fim, eles ainda eram meus pais. Mas aí a lembrança veio inteira. O casamento escondido. A casa do lago. O plano de vender tudo sem me incluir. Se eu entrasse ali de novo, se eu começasse a consertar, pagar, salvar, eles não iam me amar mais. Só iam voltar a me usar. Eu continuei dirigindo. Uma semana depois, chegou uma carta. Advogado dos meus pais. Ameaça formal. Processo por abuso financeiro e sofrimento emocional. Levei direto para Nathalie. Ela leu, encostou na cadeira e soltou uma risada curta. Isso aqui é piada, ela disse. Eles não têm absolutamente nenhum caso. Nenhuma obrigação legal sua. E nós temos prova suficiente de fraude para desmontar tudo isso em minutos. Se eles te processarem, a Nathalie disse sem piscar, a gente entra com uma ação contra eles por todo o dinheiro que você pagou com depósito, manutenção da casa e tudo mais. A gente acaba com isso no tribunal. Ela não estava blefando. No mesmo dia, ela enviou uma resposta formal com uma única página. Ali estava tudo organizado com uma precisão quase cruel, o valor total que eu tinha transferido para eles ao longo de 10 anos, mais de $200 mil, incluindo a casa do lago, os pagamentos, as contas, tudo. Em anexo, o e-mail do tio Vitor. E no final, uma frase simples. A senhorita Patterson está disposta a abrir mão da recuperação desses valores em troca do encerramento definitivo de qualquer contato. Caso o processo siga adiante, será exigido o reembolso integral. Depois disso, silêncio. O advogado deles nunca mais respondeu. E, no fundo, era óbvio porque eles não tinham como sustentar aquela briga. Sabiam que perderiam. O blefe tinha sido exposto. A pressão tinha acabado. Por um momento, eu achei que aquilo seria o fim. Mas gente assim não encerra a história fácil. Eles não aceitam perda de controle sem tentar uma última jogada. Um mês depois, chegou um e-mail do meu pai. Assunto: vamos conversar. Lucy, já chega. Somos família. Isso não pode terminar desse jeito. Advogados só pioram tudo. Encontre a gente no parque perto do rio.
Lugar neutro. Sem discussão, só conversa. Por favor, pela sua mãe. Eu pensei em não ir. Eu não tinha mais nada para dizer. Mas a Nathalie foi direta, talvez fosse útil para encerrar de vez. Vai, ela disse. Mas leva alguém. E não assina nada. Pedi ao tio Vitor para ir comigo. Ele aceitou. Nos encontramos num sábado à tarde. O parque estava cheio. Crianças brincando, cachorros correndo, famílias vivendo o tipo de normalidade que parecia distante demais daquilo ali. O contraste deixava tudo ainda mais estranho. Meus pais já estavam sentados num banco. O Mark não veio. Era só eles dois. E, pela primeira vez, eles pareciam menores. Meu pai com os ombros caídos. Minha mãe com o rosto mais velho, cansado. Quando me viram, não sorriram. O olhar deles caiu direto no Vitor e veio cheio de raiva. Você trouxe um traidor, meu pai disse entre os dentes. Eu trouxe uma testemunha, respondi. Não sentei. Fiquei em pé na frente deles. Falem o que vocês querem. Queremos nossa filha de volta, minha mãe disse, com a voz falhando. Ela tentou tocar meu braço. Eu dei um passo para trás. Vocês nunca tiveram uma filha, eu disse. Vocês tiveram um recurso. Isso não é verdade, ela chorou. Nós te amamos. Foi um erro, o casamento, tudo isso, nós nos arrependemos. Vocês não se arrependem do que fizeram, eu disse. Vocês se arrependem de terem sido descobertos. E de o dinheiro ter parado. Meu pai respirou pesado. Estamos com problemas, Lucy. As contas estão se acumulando. O Mark está em apuros. Podemos perder a casa. Eu assenti levemente. Eu vi o jardim. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então você vai simplesmente assistir a gente afundar? Ele perguntou. Depois de tudo que fizemos por você? Eu ri sem humor. Vocês me deram a vida, e depois me cobraram por ela. O rosto dele endureceu. Você já tirou o suficiente de nós, eu continuei. Vocês tiraram minha confiança, minha paz, meu dinheiro. Tudo. Minha mãe tentou de novo, desesperada. A gente pode consertar isso. Só desbloqueie a casa do lago. Deixa o Mark usar por uns finais de semana. Ajuda nas parcelas do empréstimo até ele se reerguer. A gente volta ao normal. Eu olhei para eles. E naquele momento ficou óbvio, eles ainda estavam negociando. Ainda achavam que aquilo era uma questão de ajuste. Ainda não tinham entendido que não existia mais acordo possível. Eles achavam que o preço do meu amor era algumas parcelas de empréstimo, eu disse. Não. A palavra ficou no ar, pesada, definitiva. Não tem mais acesso à casa do lago, continuei. Nunca mais. Vou trocar as fechaduras de novo semana que vem só por garantia. E vou colocar ela para aluguel por temporada. Pessoas desconhecidas vão dormir lá, vão pagar por isso. Vocês nunca mais entram. O rosto do meu pai ficou vermelho na hora. Não existe mais finanças compartilhadas, eu disse, sem desviar o olhar. Eu não vou pagar celular de ninguém. Não vou pagar depósito. Se querem aquela mobília velha, paguem por ela. Se não der, deixem para trás. Olhei direto para minha mãe. E não existe mais contato. Não me liguem. Não apareçam no meu trabalho. Não me mandem e-mail. Se fizerem isso, eu vou chamar a polícia. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Nós somos seus pais. Posso, eu respondi. E eu sou a Lucy. Meu pai tentou de novo, agora claramente desesperado. Não temos nada. Vocês têm um ao outro, eu disse. E tem o Mark. Vocês escolheram ele. Escolheram ele repetidas vezes. Agora vivem com essa escolha. Virei para o tio Vitor. Estou pronta para ir. E nós fomos. Atrás de mim, minha mãe começou a gritar meu nome. Lucy! Lucy, volta! As pessoas no parque começaram a olhar.
Algumas pararam, curiosas. 1 ano antes, eu teria virado. Teria voltado correndo para acalmar, para apagar o constrangimento, para consertar tudo de novo. Mas eu só continuei andando. Deixei ela gritar. A voz foi ficando menor conforme eu me afastava. Chegamos ao carro. Entrei. Vitor sentou ao meu lado. Você tá bem? Ele perguntou. Respirei fundo. O ar parecia diferente. Limpo. Eu não estou bem ainda, eu disse. Mas estou livre. 6 meses depois. Outono. Eu estou na casa do lago. Sentada no deck, enrolada num cobertor grosso, com uma caneca de café quente nas mãos. O ar está frio, com cheiro de pinho e madeira queimando ao longe. O lago está calmo, refletindo as árvores laranja e vermelhas como se fosse vidro. Silêncio. No começo, esse silêncio me assustava. Eu estava acostumada com o caos. Com o telefone tocando. Com crise. Com urgência que nunca era minha, mas sempre acabava em mim. Quando isso parou, eu me senti vazia. Foi como se eu tivesse perdido um papel que eu interpretava a vida inteira. Se eu não era a solucionadora, quem eu era? Eu comecei terapia. Comecei a jantar com a Chloe e o tio Vitor todo domingo. A gente conversa, ri, fala de filmes, livros. Ninguém pede nada. Ninguém exige nada. Ninguém me diminui. E eu entendi uma coisa simples, mas tardia: família não é sangue. Família é respeito. Olho para a casa atrás de mim. Ela mudou. Pintei a porta de vermelho vivo. Joguei fora o tapete antigo que minha mãe gostava e coloquei um que era meu. Transformei o quarto que o Mark sempre ocupava em uma biblioteca só minha. Agora eu alugo a casa em fins de semana selecionados. O dinheiro paga os impostos e o seguro. E pela primeira vez, a vida não gira em torno de apagar incêndios dos outros. Só em viver a minha. A casa agora se paga sozinha. Ela não é mais um peso sobre mim. Não drena nada. Virou um ativo, algo que trabalha a meu favor. Eu não falo com meus pais. Soube pelo Vitor que eles acabaram tendo que vender a casa. Se mudaram para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. O Mark conseguiu um emprego em uma concessionária de carros. Eles estão sobrevivendo. Lidando com as consequências das próprias escolhas. E isso não é mais responsabilidade minha. Dou um gole no café e observo um falcão desenhando círculos no céu, acima da água. Essa história tem uma virada, mas não é barulhenta. Não é dramática. Não é aquele tipo de revelação que explode. A virada é simples. Eu achei que perder minha família ia me destruir. Achei que, de certa forma, virar um órfão emocional ia me quebrar por dentro. Mas não quebrou. Cortar contato foi como amputar um membro infeccionado. Doeu. Ficou uma marca. Mas me salvou. Hoje eu tenho 34 anos. Tenho minha casa. Meu carro. Minha carreira. Mas, acima de tudo, tenho a minha própria história. Olho para o celular. Ele está em silêncio. Nenhuma ligação perdida. Nenhuma mensagem agressiva. Eu sorrio. Coloco o telefone de lado e volto a olhar o lago. Respiro o ar frio, limpo, leve. Isso aqui é paz. E pela primeira vez na vida, eu não precisei pagar por ela. Ela simplesmente era minha.